Olá pessoal, meu nome é Frank Ned, eu sou organizador da prova Corta Mato Survival Run. Esse ano 2017 vai ser a terceira edição da prova. Estou aqui fazendo o reconhecimento de uma trilha e vou aproveitar para fazer um vídeo para uma moçada que pediu aí para compartilhar de repente algumas informações sobre cuidados e como tratar o pé. Então, o que acontece? Em termos gerais, a questão que acontece com os pés em provas longas, eu vou dividir aqui só por uma questão de didática em três momentos. O momento pré-prova, o que pode acontecer durante a prova e o momento pós-prova, né? Então, pré-prova, existem alguns cuidados básicos que o atleta deve ter. Primeiro, a questão de cortar a unha. O pessoal diz para não cortar a unha muito rente, né? Muito rente à carne, porque isso pode gerar uma pequena ferida durante provas longas. Mas eu acho importante também tirar aquelas pontas que ficam assim dentro da carne, sabe? Cortar aquelas pontinhas com uma tesourinha. Uma outra coisa importante também no pré-prova é o atleta, quando estiver treinando com seu tênis, ele identificar os pontos de pressões do tênis. Aonde que o tênis está pressionando o pé. Eu, pessoalmente, prefiro, quando vou fazer provas longas, comprar um tênis meio número acima do meu pé, porque o pé acaba inchando e você tendo meio número acima, isso permite o pé acomodar quando incha, né? Quando eu falo prova longa, eu estou falando prova acima de 100km, né? Prova de 150, 160, 200, que são as provas longas, né? As provas menores que 100km, eu acho que dá para fazer de forma bem tranquila, assim, sem maiores precauções, né? Bom, então, beleza. Eu vou compartilhar aqui algumas experiências de uma das provas que eu fiz, foi uma prova de 290km, com um terreno variado. Terreno, muita água, estradão. No estradão a gente pegou aí 40 graus ou mais de temperatura. Então imagina que virou uma frigideira. Tô vendo uns barulhos nesse mato aqui, peraí. Tem barulho de bichinho. E eu fiz uma notinha aqui de algumas coisas então, né? Ditas questões de unha, né? E de você identificar aonde o tênis pressiona o seu pé durante os seus treinos, né? Se ele está, por exemplo, folgado na lateral. Se ele está folgado, por exemplo, na lateral, isso numa prova longa vai ficar ali gerando um atrito que vai provavelmente gerar uma bolha, uma ferida, né? Se ele está muito apertado na ponta, isso durante a prova longa, de trilha, de mato, você vai ficar batendo o pé em galho. Olha esse ambiente que a gente está aqui, ó, tá vendo? Cheio de cipó, de mato, de galho, ó. O que acontece? Você acaba esbarrando e batendo o pé com muita frequência em galho, em cipó, em toco de árvore, em buraco, né? Quando você está correndo numa mata, em trilha, é muito comum buraco ficar escondido por folha seca. Então você acaba pisando ali, tem que ter um cuidado quando você vai transpor um tronco, por exemplo, de ver se você não vai cair dentro de um buraco desse e correr um risco de ter uma torção severa no pé, né? Então a primeira questão é, toda vez que você passa, falando por mim, né, a minha experiência, né, como que eu faço. Cada atleta tem a sua experiência e daí, se vocês quiserem compartilhar aí no vídeo aí abaixo, deve ter um espaço para comentar, questionando o que eu vou falar, ou compartilhando a sua experiência, tudo isso é muito bem-vindo porque aqui é uma troca de informação. Então, a primeira questão que eu considero importante é quando o ambiente tem muita água, muita travessia, muita lama, muito pântano, né? Eu já fiz prova que você entra no pântano, que fica pela cintura de barro e lama, e aquela lama toda entra dentro da meia, vira uma nheca, né? Então, a primeira questão importante é, de repente, usar um tipo de meia. Tem as meias do Injinji, que são meias que calça dedo a dedo, parece umas luvas, mas é para o pé, calça dedo a dedo. Então isso é bom por quê? Porque evita aquele acúmulo de terra de forma uniforme dentro da meia que vai gerando atrito e vai machucando o pé. O que é o ruim dessas meias? É que quando seu pé está muito machucado já, muito bichadão,
para você tirar e vestir é um parto. Você tem que vestir dedo a dedo e o pé já inchado, com unha caindo, unha podre, com pulso, é muito desconfortável. Então o que eu faço? Para as primeiras etapas da prova, que meu pé está inteiro ainda, eu levo uma meia dessa, né, que daí vai protegendo o máximo possível. E para uma segunda etapa da prova, vamos uma prova de 6 dias, né, 200 km, 300 km no meio da mata, de trilha, estou falando prova plana, né, 300 km plano é uma coisa, né, no meio da mata, depois de 2, 3 dias de prova, com mochila nas costas, com 15 kg de mochila, daí eu troco para uma meia que veste essas meias normais, né, que veste todos os dedos, porque daí o dedo já estando bichado, com pus, a unha caindo, é mais fácil vestir e tirar, né? Então isso é um equipamento, meia. Então, por exemplo, quando tem muita água, a primeira questão que eu considero importante é todas as vezes que eu tenho a oportunidade de tirar o tênis, tirar a meia e deixar o pé pegar um pouquinho de ar, para mim isso é essencial. Nem que seja 5, 10 minutos, né? Parei um pouquinho para descansar, para me alimentar, para comer. Eu tiro o pé do tênis, lavo o tênis, né? Tiro o excesso de terra, lavo a meia, tiro o excesso de terra da meia, tiro o excesso de terra que vai acumulando entre os dedos também, né? E deixo o pé ali secar 5, 10 minutos, respirar um pouco. Porque daí ele começa a secar já e a pele não vai ficando tão mole. E daí dá mais consistência para não machucar tanto, né? A questão também de bolhas, né? À medida que vai surgindo bolhas, quando a bolha é uma bolha incômoda, eu furo. Eu furo a bolha, daí no meu kit eu levo, né? Levo linha, levo agulha, levo uma tesourinha, levo bandagem, vou falar de bandagem mais aqui na frente. Mas eu furo a bolha de ponta a ponta e deixo um fiapinho de linha entre as duas pontas do furo, entendeu? Esse fiapinho de linha, ele serve como um dreno, para a bolha não continuar irrigando, acumulando água. O pessoal fala que não é recomendável furar, porque a bolha ele é um líquido esterilizante, né, que protege de uma infecção. Só que tudo bem, eu concordo com isso para uma prova curta. Agora, uma prova de 300 km, de 250, de 160 km, dependendo do ambiente, se você não furar, pelo menos para mim, falando que a bolha fica pressionando e limita muito, você fica muito lento, né, na sua evolução na prova. Falando da minha experiência, né? Pode ter atleta que não pode concordar com isso. Uma outra questão é a questão de estradão. Quando você pega um estradão muito longo e o pé já está debilitado e o calor intenso, já peguei prova de 45 graus com estradão, o pé cozinha. No meu caso, pelo menos, o pé cozinha por baixo, cozinhou hoje algumas vezes, e gera umas bolhas internas profundas. Chega até a gerar bolha dentro de bolha. E essas bolhas, elas viram repositórios de pus, né? Então, o que eu faço? Eu furo e dreno tudo aquilo sempre que eu posso. E o problema dessa questão da inflamação é que isso cair na corrente sanguínea pode desencadear outras questões, né? Outra questão é a questão de calo. Então, por exemplo, se você já sabe que tem um certo local no seu pé que seu tênis gera bolha, o ideal é trocar o tênis, né? Fazer o melhor equipamento, ou meia, ou se tem um local que faz calo. Então, você já sabendo que tem local que faz calo ou faz bolha no seu pé, ou sua unha tem uma tendência a ficar bichada, o que eu faço hoje em dia? Eu faço uma bandagem no pé. Essa bandagem, como que eu faço? Eu uso aquelas fitas Kinesi Tape, a Kinesi Tape é uma marca, mas existem vários modelos da Kinesi Tape, e eu recorto várias medidas para botar em cima do dedo, nas laterais do pé, na sola do pé, no calcanhar, eu já faço uma bandagem. O que é importante dessa bandagem? É as pontas você não deixar quadrada. Se você deixa quadrada as pontinhas, aquilo ali vai sair facilmente. Então você pega uma tesourinha e deixa todas as pontas redondinhas. Então você vai, por exemplo, fazer um envelopamento do seu dedo, por exemplo, né? Esse envelopamento você pode fazer de cima para o dedo para baixo, protegendo a unha e pegando embaixo também. Se seu pé, por exemplo, tem a tendência a criar bolha na lateral, em função da fricção com o tênis, você já faz também ali uma bandagem. Se a sola do pé é a parte mais sensível no estradão, por exemplo, você também já faz ali uma bandagem. Então essa bandagem ajuda o quê? A preservar mais o pé, né? Durante provas longas.
Então, o que eu tenho, no meu kit de corrida de trilha, eu tenho várias coisas, mas para tratar o pé, o que eu tenho? Eu levo o Kinesi Tape, né? Levo um pedaço dela não preparado e já levo vários pedacinhos preparados já, para os dedos do pé, para lateral, já com as bordinhas cortadas, redondinha. Levo uma tesourinha daqueles, acho que eu tenho aqui, aquele canivetinho, um canivete pequenininho da Victorinox, né? Esse é baratinho ele. Pega aqui o meu aqui, ó. Esse aqui é um dos que eu tenho vários desses. Eu sou viciado nesse canivetinho. Ó, esse canivete aqui, você tem aqui uma tesourinha, uma pequena lâmina, uma pinça, né? Que ajuda bastante. Então, isso faz parte do meu kit. Faz parte do meu kit também linha e agulha, para poder furar a bolha e deixar a drenagem. Deixa eu olhar aqui um pouquinho nesse mato aqui. Vou avançar aqui um pouquinho mais. Para poder furar e fazer a drenagem, né? Tem que ter cuidado que essa porra desse mato, essa época do ano é cheia de cobra. Tem a cobra cipó, surucucu, cascavel. Tem que andar com mais atenção aqui. Aí, pronto, ali tá cheio de mosquito, ali, de mosca, de bicho. Muito bem. Então isso eu tenho dentro do meu kit. Então eu faço essa bandagem já, previamente, no meu pé antes da largada. Uma outra coisa importante é evitar bandagem. Por exemplo, a Kinesi Tape é um modelo de bandagem, mas existem outras. Mas ter muito cuidado com bandagem que a cola é muito forte. Eu já teve um ano que eu usei uma bandagem que eu não me lembro o nome dela, mas que a cola é muito forte. E daí uma hora eu tentei tirar isso, saiu toda a sola do pé colada na cola. Porque já estava muito sensível da umidade, muito desgastado já, e quando eu puxei a bandagem virou um buraco imenso na sola do pé. Então hoje em dia eu uso bandagem que é dessa linha Kinesi Tape, que é uma bandagem que tem uma boa resistência, principalmente em água, mas que não gera, se você precisar tirar, não machuca tanto assim, né? Outra questão importante é, quando, por exemplo, eu faço provas de multi-day, que são provas de 3, 4, 5 dias na mata. Então, quando eu paro no acampamento, monto minha rede para descansar, para dormir, me alimentar, eu evito retirar a bandagem antiga. Primeiro eu deixo secar. No meu kit também eu levo talco. O talco é bom que você joga entre os dedos, né, que evita micose, que facilita secar o pé mais rapidamente. Então eu levo o talco, passo no pé, deixo secar, deixo o pé respirar o máximo possível e preparo a bandagem já em cima da bandagem antiga. Eu evito retirar a bandagem, para evitar com isso retirar alguma pele, já sair ali junto uma unha, né? Mas o que eu faço? Vamos supor que eu cheguei no acampamento 4 da tarde, só vou largar no outro dia 5, 6 da manhã. Eu deixo minhas bandagens todas prontas, trato o pé, deixo secar e no outro dia, antes de largar, por exemplo, se a largada é 5, eu levanto 4, né? E daí sim eu levanto e preparo o meu pé de novo, fazendo novas bandagens. Agora, se a bandagem já estiver extremamente desgastada, daí não tem jeito. Daí você tem que tirar aquela bandagem e colocar outra para cima. Então o talco é uma coisa importante também, né? Que mais que faltou? Pontas redondas, pontos sensíveis. A bandagem, onde eu coloco a bandagem? Em todo o pé? Não. Durante os meus treinos, eu já vou reconhecendo com o tênis que eu vou usar na prova, aonde que o pé fica mais sensível, né? Meus longões, ao final do longão eu sei, ixi, ó, aqui o pé fica sensível, ixi, aqui aqui pega o tênis e ao final do treino eu percebo que aquela parte está sensível. Então essas partes que eu já sei previamente, antes de largar, eu já faço a bandagem nessas partes todas, né? Porque eu sei que são partes que durante a prova longa, o desenvolvimento da prova, provavelmente vão sofrer isso. Sim, em termos gerais, moçada, era isso que eu queria compartilhar com vocês em termos de cuidados com os pés. Eu estou compartilhando aqui a minha experiência. Lógico que eu leio muito a respeito disso, mas aqui não tem pretensão de ser nenhuma ciência com respostas definitivas. É só compartilhar alguma informação, né? E finalizando, quero convidar todos os atletas e quem gosta de corrida de trilha para participar da Corta Mato Survival Run. O site é www.cortamato.com.br. Nós temos as distâncias mais longas de 180 km, que é uma prova de multi-day. Ela se desenvolve em 3 dias de autossubsistência. O atleta tem que largar com sua mochila,
carregando toda a sua alimentação, medicamento, rede. Ela larga aqui, essa prova acontece aqui no DF, em Brasília. Essa parte do Multiday larga de Goiás e o atleta desenvolve a prova passando por dentro de vários rios, né? Tem um trecho que são mais ou menos 9 km dentro do Rio Maranhão. Tem a distância de 120 km, que é de 2 dias, e tem as distâncias menores, que são 57 km, 33 km e 12 km. Todas as distâncias têm um elevado grau de altimetria e passa por ambientes como esse aqui, ó, que nós estamos agora, nessa matinha aqui, né? Então, fica aí o convite. A prova acontece em julho, né? Em julho a mata não está tão verde assim, ela está mais seca, mas todos são muito bem-vindos. Então, lá no site www.cortamato.com.br vocês conseguem mais informações sobre a prova. Lá tem um e-mail também de contato. Qualquer dúvida, qualquer questão, por gentileza, me passa o e-mail, que são todos muito bem-vindos. Um abraço e até a prova. Bons treinos a todos!